até o 23. Eu acho que eu passei até errado ali para o Tiago. Eu falei que era a partir do 14. Se eu passei, me perdoe. Segundo Samuel 23, versículo do número 13. O texto é grande, mas vai valer a pena ler todo o texto e entendê-lo, porque Deus vai falar profundamente com a nossa vida hoje, amém? Você que abriu a palavra do Senhor comigo, vamos ler o versículo 13 em diante, que diz assim: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acompanhava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da fonte de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos daqueles 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruía, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaía, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaía o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaía, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Amém? Agora, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e que você fechasse os seus olhos, para que nós possamos falar com Deus só mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Pai, nessa hora nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai, e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor dê continuidade, Deus, no seu mover que está acontecendo desde o princípio, Deus, deste culto. Essa casa é sua, esse culto é para Ti, Senhor, e nós somos criaturas do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, de cada um de nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar, Senhor, os Teus propósitos para a nossa vida, no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradecendo, amém, e graças a Deus. Agora eu quero que você pegue essa mão direita, como de costume, aqui nesse canto direito, dessa boca linda que Deus te deu, e vamos lá, eu vou contar de 1 até 3, no 1 você enche o pulmão de ar, no 3 você solta um grito de aleluia e segura o máximo possível. Vamos lá? Junto comigo, 1, 2, 3. Eita glória! Aplauda ao Senhor! Aleluia, aleluia! Graças a Deus. Queridos, pode tomar o seu assento e me dar um pouquinho da sua atenção. Esses dias a gente estava fora, né? Todos sabem que meu filho está em Brasília fazendo um curso,
e eu não quis deixá-lo sozinho, fui lá, deixei ele, a Sônia. Sônia ficou lá, vai ficar lá mais alguns dias e já vai retornar para poder voltar à nossa vida normal. Mas nesse tempo que eu estive lá, principalmente agora no carnaval, eu estava pensando muito e falando com Deus, e eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi para que Deus falasse comigo o que a gente está precisando, o que essa igreja está precisando. E aí Deus falou meu coração com esse texto. O Senhor me deu essa palavra que nós lemos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. E eu gostaria de pedir, principalmente para aqueles que são liderança nessa igreja, que tomasse o seu assento, escuta a palavra. Se tiver alguém lá na cantina, coloca uma outra pessoa. É necessário que a gente ouça a palavra, é necessário que a gente seja ministrado com a palavra de Deus, porque é nessa hora que o diabo começa mais a trabalhar para que a gente não receba a palavra, para que a gente não seja ministrado e que as escamas dos nossos olhos continue nos nossos olhos e não faça a gente enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu falo isso com base na própria palavra. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele já conhecia a palavra de Deus. Ele já conhecia melhor do que qualquer um dos apóstolos. Porém, havia um escama em seus olhos e ele não conseguia enxergar nem mesmo quem era o próprio Filho de Deus que estava na terra para cumprir com o propósito. Sabe por quê? Porque não adianta conhecer a palavra, nós precisamos ser ministrados pelo Espírito daquele que nos deu a palavra. Amém? Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Tem muita gente, queridos, que não consegue entender nada da palavra de Deus. E tem muita gente que consegue entender, mas não consegue captar aquilo que Deus quer passar para a vida dele através da própria palavra que ele conhece, mas que não consegue ver a revelação que Deus tem para a vida dele naquele momento em que ele está fazendo aquela leitura. O capítulo 23 que nós lemos aqui, de 2 Samuel, ele começa com Davi. Na verdade, quando você vai ver lá no início, você vai ver o que a gente chama de epígrafe, né? Está escrito ali, as últimas palavras de Davi. Por quê? Era comum isso acontecer com os grandes homens daquele tempo, principalmente os reis que existiam naquele tempo. Era comum eles escreverem tudo o que acontecia na vida deles, tudo o que acontecia e também todos os seus pensamentos. Eles gostavam de anotar ali para quando chegasse no final dos tempos, eles entendessem o que eles fizeram, as outras pessoas, seus descendentes, pudessem entender o que foi feito por ele, para que levassem ele ou ao sucesso ou ao fracasso. E Davi também fazia isso. Davi começa falando sobre o sucesso do seu governo. Ele começa a dizer ali que ele tinha sido ungido pelo Senhor, ele que era escolhido de Deus, e que ele teve um bom governo, que o governo dele trouxe a bênção de Deus para a vida dele e para a descendência dele, porque ele era obediente ao Senhor. Ele vem falando sobre tudo isso ali, e vem falando das bênçãos que Deus traz na vida daquelas pessoas que conseguem obedecer toda a direção que Deus dá para a nossa vida. Ele começa falando do seu governo e da aliança perpétua de Deus com ele e toda a descendência dele. E logo em seguida, ele começa a falar de outras pessoas. Davi começa a escrever ali sobre outras pessoas. Ele começa a falar sobre pessoas que o acompanharam desde o princípio da sua trajetória e que fizeram dele juntos alcançar um sucesso tão maravilhoso como foi o sucesso na vida do rei Davi. Essas pessoas que acompanharam Davi nessa trajetória vitoriosa, Davi fez questão de anotar o nome de cada um e contar os feitos de alguns deles. Não de todos, mas alguns tiveram ali um destaque feito por Davi em todas as escrituras. Então, nesses versículos que nós lemos, Deus está mostrando para mim e para você, talvez você não entendeu, mas Deus está mostrando para mim e para você qual é o caminho de um sucesso, qual é o caminho
que nós precisamos percorrer para alcançar o sucesso na nossa vida. E aí eu comecei a lembrar, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a lembrar de uma coisa. Vocês podem observar o próprio Hebreus capítulo 11, vai falar sobre isso, já começa falando de vários homens comuns que a gente chama de heróis da fé. E cada um deles tem uma história, uma grande história para contar. E aí quando você pega ali, você vê desde Caim, que matou o seu irmão Abel, que é posto de lado, mas o seu irmão Abel está ali, somente por ter morrido. Mas ele morreu porque ele era bom para Deus. Então ele construiu algo de bom que fez ele ser lembrado naquela galeria dos heróis da fé. E ali tem grandes homens, ali no Hebreus 11, você vai ver grandes homens ali na Bíblia que construíram uma grande história. Então todo grande homem tem uma grande história para contar. É ou não é verdade? Lá em Brasília, eu estava conversando com alguns pastores, com alguns amigos e vendo o testemunho das pessoas que estavam participando lá do congresso durante o carnaval, e cada um contando uma história. Olha o que Deus fez, Deus falou isso e aquilo, e contando a história de uma pessoa, a história de outra pessoa. E são pessoas que têm sucesso na vida, são pessoas que estão construindo de verdade uma história, que quando nós ouvimos essas histórias, traz algo de bom dentro de nós, traz algo tão vivo dentro da gente, que a gente começa a se lembrar das promessas que Deus fez na nossa vida, e que o tempo vem fazendo a gente se esquecer. E aí a gente começa a lembrar de grandes homens na Bíblia que tiveram grandes histórias, como Noé, por exemplo. Todos nós conhecemos a história de Noé, e não só Noé, mas também Abraão teve uma história maravilhosa. Logo depois de Abraão também tem Moisés, que teve uma história assim tremenda na Bíblia, foi considerado um libertador. Na verdade, quando Jesus veio meio que ocupando o lugar de Moisés, que ninguém nunca havia conseguido ocupar, como salvador do povo de Deus. E isso sem falar do próprio Senhor Jesus e os seus apóstolos, que cá para nós sabemos que eles revolucionaram o seu mundo ali naquele tempo em que eles viveram, e por isso eles merecem os nossos aplausos agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Esse foi o maior Jesus. E vendo todas essas histórias, a gente volta agora para o texto que nós lemos e voltamos a falar de Davi, que assim como os outros, Davi também construiu uma linda história. Esse camarada, ele foi capaz de construir uma história de vida de sucesso, e por isso eu nomeei o tema dessa mensagem como Construindo uma Vida de Sucesso. Nesse texto que nós lemos, tem 3 dicas ali primordiais na vida de uma pessoa que deseja construir uma história de sucesso, construir uma vida de sucesso, construir um casamento de sucesso, construir até mesmo uma vida profissional de sucesso. Tudo na sua vida está relacionado a uma base, e o que é o nome dessa base chama-se Deus. Quando Ele é a base de tudo na tua vida, você já está começando bem. Então, nesse texto nós aprendemos com Davi a primeira coisa, que é o que você pensa de você mesmo. Faz essa pergunta para quem está do seu lado: o que você pensa de você mesmo? E veja o que ele vai te responder. Essa é uma pergunta muito intrigante. Todo mundo pensa que é fácil, e não é. Eu só vou pedir para você, toca, porque senão acabo me... Isso, que coisa maravilhosa. Eu sou movido à música também. Obrigado, meu filho. O que você pensa de você mesmo? Davi, quando eu leio esse texto, Davi faz a gente refletir nisso. O que eu penso de mim mesmo? Porque Davi, ele fazia isso. Perceba que o texto foi escrito por ele mesmo. É o próprio Davi quem está falando, é o próprio Davi quem está contando a vida dele. Ele está dando os nomes, ele está falando do que aconteceu com ele. Ou seja, Davi era um camarada que sabia quem ele era. Ele sabia, ele conhecia a sua identidade. Agora,
Por que eu estou dizendo isso e eu tenho certeza do que eu estou falando? Se você procurar conhecer a história de Davi, você vai ver uma coisa. Primeira coisa que fala sobre Davi, que Davi era um menino esquecido pelo seu pai. Quem não sabe dessa história? A Bíblia diz que quando Samuel chegou ali na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei, Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Ele havia se esquecido que Davi não estava em casa, que Davi era apenas um menino e que estava no campo, cuidando dos afazeres de casa. Então Davi era uma criança, um menino esquecido do seu pai. E aí a história de Davi continua dizendo quem era Davi. Davi também era um irmão humilhado. Era um menino que foi humilhado pelos próprios irmãos. O texto diz que quando Davi ia levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, ele levava ali aquelas quentinhas que a mãe mandava, e quando ele chegou lá, que ele viu o problema do gigante, ele quis se oferecer para lutar, para poder resolver o problema, porque ele sabia quem ele era, e os outros tinham uma dificuldade com as suas identidades, e eles olharam para Davi, esnobando Davi, como se fosse assim: quem esse garoto pensa que é? E começaram a humilhar o seu irmão ali, por conta daquilo tudo em que ele estava fazendo. Então Davi agora é um menino esquecido pelo pai, é um menino humilhado pelos seus irmãos e desconhecido completamente de toda a sociedade. Sabe por quê? Porque ele vivia fazendo os afazeres de casa. Quando saía para entregar alguma coisa e voltava para dentro da sua casa para continuar trabalhando, ajudando os seus pais. Então olha só o contexto da vida de Davi. Porém, contudo, todavia, ele sabia que ele era alguém escolhido por Deus. Diga graças a Deus. Quem aqui sabe que é escolhido por Deus? Assim, levanta a mão e dá um glória a Deus. Ih, rapaz, também tem gente que não acredita nisso, não. Eu tenho certeza que eu sou alguém escolhido por Deus. Mesmo passando por todos esses problemas, Davi sabia que ele era alguém escolhido por Deus. Então, por isso, ele era, mesmo menino, mas ele era determinado. Diga uau! Ele era determinado. Tudo que era da sua responsabilidade, ele fazia com excelência. Sabe por quê? Porque ele era valente, ele era um menino, depois se tornou um jovem, depois um adulto muito valente. A Bíblia diz que ele era tão valente, que certa vez ele teve que lutar com um urso, e depois ele teve que lutar também com um leão, isso sendo menino ainda, e venceu a luta matando tanto o urso quanto o leão, para defender as ovelhas que eram do seu pai, que ele tomava conta, porque ele era valente, ele sabia quem ele era. A Bíblia também fala outras coisas, muita coisa sobre Davi, que na verdade todas elas nos ensinam que Davi, ele sabia tanto quem ele era e acreditava tanto nele, que ele era um garoto que desde cedo ele ficava atento às oportunidades que apareciam na vida dele. Tem gente que vive a vida, as oportunidades passam do lado e eles deixam para lá. Ninguém percebe uma oportunidade quando passa na sua vida. Mas a Bíblia mostra que Davi era diferente. Por ele saber quem ele era, por ele acreditar nele próprio, ele ficava atento a todas as oportunidades. E a Bíblia diz que a primeira oportunidade que surgiu, ele aproveitou e falou assim: vocês estão com medo de derrubar o gigante? Eu não tenho medo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sei quem eu sei que eu sou determinado, valente. Vocês estão pensando que eu sou um menino qualquer? Eu já matei urso, eu já matei leão. Eu sou determinado e eu estou determinado a lutar com esse gigante que está afrontando o nosso povo. E mais, eu vou matar ele, arrancar a cabeça dele, vou mostrar para todo mundo que há um Deus no céu, mas que ele está aqui nessa terra, ele está na minha, está na tua vida, e ele quer nos dar vitória. Aleluia! E ele provou isso. E ele provou usando as suas próprias armas.
e não as armas que eram dos outros, porque cada um sabe quem é, cada um acredita naquilo que você é. Por isso que quando você sabe quem você é, você sabe o que pode fazer e você sabe aquilo que você também não pode fazer. Ele aproveitou a oportunidade, foi para cima de Golias e matou aquele gigante. E agora olha o que aconteceu. O menino se tornou um guerreiro, e não somente um guerreiro, ele se tornou um pequeno herói do povo de Deus. Aleluia! Se você entendeu isso, aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ele entendeu que tinha que aproveitar as oportunidades, não importa a idade, não importa se você é novo, não importa se você é velho. Sabe por quê? As oportunidades não dependem do vigor que você tem, muito menos do dinheiro em que você tem. Depende de quem você acredita que você é em Deus. Depende de você ter a certeza que você tem um Deus e que você foi escolhido por Ele para fazer grandes coisas nessa terra. E ele tinha essa certeza. Davi foi um menino que tocava a sua harpa, ele tocava canções para o rei Saul, que estava vivendo atormentado por demônios, porque a sua ambição e a sua desobediência a Deus estava abrindo porta para que o diabo atormentasse a sua vida através de alguns espíritos malignos. E quando isso acontecia, Davi não perdia as oportunidades. Ele ia com a sua harpa lá e começava a tocar aquela harpa. E quando ele tocava aquela harpa, sabe o que acontecia, Adailton? Os demônios que perturbavam a vida do rei Saul, eles saíam daquele ambiente, saía da vida do rei, e o rei ficava calmo, e Deus estava ali por causa de Davi, porque ele sabia quem ele era. Ele aceitava todo tipo de desafio que aparecia na vida dele, porque era corajoso, era valente e corajoso. Então ele não dizia, não, eu não quero isso, eu não posso isso. Ele aceitava todos os desafios que apareciam na sua frente, e mais, ele não só aceitava, mas ele aceitava e alcançava todo o objetivo que aquele desafio trazia para ele. Certa vez a Bíblia diz que o rei Saul falou o seguinte: olha, quem matar 100 filisteus e trouxer o prepúcio dele, sabe o que é o prepúcio, gente? O prepúcio é o órgão genital do homem, é isso mesmo que você está pensando, é vir aqui, vlapo, cortar o saco do cidadão e levar. O rei falou assim: quem matar 100 filisteus e trouxer o prepúcio e me entregar, eu vou dar minha filha Mical para casar com ele. Davi ouviu e entendeu o desafio e falou assim: eu vou mostrar para ele que eu sou um líder de segunda milha. Ele pegou a galera dele, porque ele só andava com gente boa, e falou assim: vamos comigo que eu tenho um desafio a cumprir. Quando eles chegaram lá nos filisteus, sabe o que aconteceu, Rose? Ele matou 100 não, ele matou 200 filisteus, arrancou o saco de todos eles e falou assim: ó, já que você gosta de saco, rei, toma 200 aí para você. Ele mandou o dobro nas mãos do rei. Eu nunca ia pedir um negócio desse, pelo amor de Deus. Ficar olhando para saco de homem, não, pelo amor de Deus. Mas foi o que Saul pediu. Davi levou, toma aí, ó. 100 pintinhos, aliás, 200 pintinhos e 400 ovinhos, né? Porque é 2 para cada um. Entregou na mão do rei, e por causa do desafio alcançado, o que aconteceu? Ele entregou 200 sacos e levou Mical de presente, passou a ser o genro do rei e usufruir de tudo que o reinado ali estava proporcionando para ele. Sabe por quê? Porque quem aceita desafio alcança a meta, esse recebe aquilo que foi preparado de melhor para a tua vida. Se você recebe essa palavra agora, aplauda bem forte a Jesus e dá um glória a Deus. Calabandarabacanabachai. Aleluia, 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 aleluia. Eita glória. E continua a saga de Davi. Quem é Davi? Ele sabia quem ele era.
E ele se tornou o maior pesadelo dos filisteus naquele tempo. Os filisteus não dormiam pensando em Davi. Ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã na batalha? Davi está na frente, Davi está junto deles, já vamos ter problemas. Ele se tornou no pesadelo dos filisteus daquele tempo, que era os maiores inimigos do povo de Deus. Então Davi foi um rei que, além de fazer tudo isso, foi o único que conseguiu unir todas as tribos de Israel. O camarada era querido por todo mundo olhava para ele e via nele um guerreiro. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era um guerreiro. E quem sabe quem é, mostra isso para qualquer pessoa. Ninguém pode olhar para você e ver uma cara de Zé Mané. As pessoas têm que olhar para você e entender: aí vai um guerreiro, esse cara é vitorioso, esse cara é bom, eu quero ser igual a ele. Então ele conseguiu unir todas as tribos de Israel e se tornou o rei deles, se tornou o maior rei de toda a história de Israel até os dias de hoje. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu já fui a Israel 2 vezes na minha vida, graças a Deus. E as 2 vezes que eu fui a Israel, um dos lugares que a gente visita, não tem como deixar de lado no roteiro, é o local do túmulo de Davi. E é um dos lugares mais visitados de Israel até hoje. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para aquele túmulo que está ali, eles não estão reverenciando Davi, uma pessoa que já morreu, mas eles estão olhando para aquele lugar e pensando, se lembrando assim: aqui foi enterrado um camarada que Deus abençoou de verdade, um camarada bom pra caramba, um camarada que eu queria ser igual a ele, de tão vitorioso que ele foi. Então, eu vou dar uma conclusão para vocês sobre a vida de Davi. De esquecido se tornou o maior de uma nação. De esquecido se tornou o maior de uma nação. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. Em toda a sua vida, em toda a sua história, ele sabia exatamente quem ele era. Então eu faço mais uma vez essa pergunta para mim e para você: o que você pensa de você mesmo? O que você pensa de você mesmo? Porque tem gente que se olha assim e fala assim: eu sou um pobre coitado, eu sou alguém abandonado, eu não tive oportunidade nenhuma na vida, e por isso que eu sou desse jeito, derrotado. Agora eu já estou velho, eu não consigo mais, o tempo já passou para mim. Tem gente que olha para ele mesmo e já escreve na testa dele o que ele é, o que ele identifica que ele é: um fracassado, um derrotado, alguém que não tem condições de fazer e de ter nada na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Se você não acredita em você mesmo, quem vai dar uma oportunidade para você? Escuta uma coisa: ninguém compra um projeto falido. Ninguém nunca vai comprar um projeto falido. Olha, eu sou um camarada que eu sou isso e ruim, eu faço isso de ruim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não tenho condições disso, daquilo, eu não sei, eu não quero. Mas você pode me dar uma oportunidade? Quem é o louco que vai olhar e falar assim: não, eu vou te dar uma oportunidade? Se você mesmo não acredita em você. Escuta uma coisa: passa a olhar para você.
poder ser derrotado. O filho da perdição só foi aparecer na Bíblia depois que o homem cometeu o pecado. Deus não criou o mundo dizendo vai ter um filho da perdição. O filho só apareceu depois que o homem cometeu pecado. Ainda que você tenha nascido de um acidente, de um estupro, de um namoro bobo que não deu certo, eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem um projeto grandioso na tua vida, e o diabo é que está fazendo com que você não entenda isso, mas Deus tem um projeto na tua vida. Ele permitiu que isso aconteça, porque Ele pega aquele que não é e faz com que seja. Ele pega aquele que não tem capacidade, mas quando Ele enxerga no coração, que Ele vê que você sabe quem você é, Ele pega você e Ele faz com que você apareça e seja alguém que Ele projetou. Aleluia. Talvez hoje uma sociedade não te conheça, mas daqui a 5, 10 anos todo mundo pode te procurar, porque a bênção deles está na sua mão. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Davi, e eu vou dar uma acelerada. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é: escolha bem as pessoas que você anda. Meu Deus do céu. Isso aqui é o passo seguinte. É o passo seguinte: escolher bem as pessoas que você anda. E para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer não é nem escolher com quem você vai andar. Quando você vai chegar nesse ponto de escolher, a primeira coisa é eliminar quem você não deve andar. Está entendendo? Primeira coisa, eliminar aqueles que não somam em nada contigo. Tem gente que serve só para sugar a tua vida. Tem gente que serve só para encostar em você, para ficar de olho em você. Tem gente que encosta em você somente para poder te invejar. Tem gente que encosta em você só para trazer coisas que vão te jogar no buraco, mas não encosta em você para te ajudar e somar em nada, só prejudicar. E olha o que Davi faz. Quando Davi chega nesse final da vida dele, ele escolhe Salomão, que é o filho mais novo dele, e falou assim: ó, não é o meu mais velho que vai ser o rei no meu lugar, vai ser você, Salomão. E eu vou te dar um conselho, meu filho. Assim que você assumir o trono, a primeira coisa que você vai resolver, a primeira coisa que você vai fazer, elimina primeiro Joabe, que esse é traidor. Ele vai te trair porque ele está junto com teu irmão. Então elimina ele, mata ele. E também não é só Joabe. Vai lá e elimina lá o sacerdote que está com ele, que eu vou até ver aqui, é Abiatar. Às vezes eu erro com meu Deus, é Abiatar, Eleazar, mas é Abiatar. Então, ó, Abiatar e Joabe, tira do teu caminho, elimina esses camaradas. Sabe por quê? Porque eles vão te trair, eles vão fazer com que você perca o reinado, eles vão acabar tirando a tua vida, são traidores. Então o que Salomão fez? Salomão ouviu o conselho do pai. E a Bíblia diz que quando Salomão começou a reinar, o que ele fez? Ele eliminou Joabe, ele eliminou Abiatar, e não só eles, mas também eliminou Adonias, que era o seu irmão mais velho, que já estava de má intenção, ouvindo os conselhos de Joabe, e um outro cidadão chamado Simei, que havia feito muito mal a Davi tempos atrás. Ou seja, Salomão entendeu que precisava andar com pessoas que iriam somar no seu projeto de vida, não com pessoas que iriam trazer problema. Então ele primeiro eliminou todas essas pessoas, e aí depois ele falou assim: agora eu preciso escolher muito bem quem vai andar comigo, que é para eu não errar. Meu Deus do céu. E olha como é feita essas escolhas. Fala para quem está do seu lado assim: você tem que escolher as pessoas certas.
Lembra do texto que nós lemos? O texto diz que Davi estava na fortaleza e que os filisteus estavam acampados em Belém. E eles iam ter um confronto em Refaim, mas Davi sentiu um desejo. Olha só o que a Bíblia diz, que Davi, nessa situação toda, ele teve um desejo. E qual foi o seu desejo? Beber a água da porta, da cisterna que fica na porta de Belém. Para pegar essa água, eles teriam que atravessar todo o acampamento do inimigo do filisteu, para chegar lá, pegar um pouco da água e levar para Davi. Olha o perigo que é. E sabe o que aconteceu? Davi não pediu para que eles fizessem isso. Davi disse que sentiu um desejo. Mas escuta só uma coisa. Todo mundo tem desejo na vida. Todo mundo aqui que é empresário, por exemplo, tem um desejo de ver a sua empresa romper, assinar alguns contratos para poder ganhar, para poder crescer, ter mais funcionários. As moças mais jovens, os rapazes mais jovens têm o desejo de se casar um dia. Todo mundo tem um desejo. Mas o problema é encontrar quem tem a vontade de te ajudar a realizar o desejo da sua vida. Está entendendo? A Bíblia diz que Davi falou assim, ele desejou beber da água da fonte de Belém, mas não tinha como pegar essa água. Os filisteus estavam acampados exatamente ali. E aí a Bíblia diz que três homens, que ficou conhecido como valentes, os três valentes, maiores valentes de Davi, eles ouviram isso do rei. Não foi uma ordem, mas eles queriam que o desejo do rei fosse realizado. Eles atravessaram o acampamento filisteu, pegaram da água do poço, ali da cisterna de Belém, levou para Davi e falou assim: meu rei, nós trouxemos essa água para realizar o desejo do teu coração. Uau! Uau! Meu Deus! Olha que doideira que esses caras fizeram. É ou não é doideira, gente? Hã? É doideira ou não? Quem acha que é doideira, levanta a mão. Que doideira que esses caras fizeram. É o que todo mundo ia pensar, e com certeza pensaram. Esses caras são doidos. Olha a doideira que eles fizeram. Quem aqui faria um negócio desse, de verdade? Levanta a mão. Quem não? Eu faço. Que doideira. Só que escuta uma coisa. A maioria ia dizer que era doideira, mas eles não eram doidos, não. Eles não eram nada doidos. Eles eram pessoas que tinham vontade de realizar o desejo do rei deles. Eles eram homens que estavam dispostos a ajudar, a contribuir com o projeto da vida da sua liderança. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que o projeto da vida do seu rei fosse realizado. Então, se você entendeu isso, aplauda mais forte ainda ao Senhor. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Eita glória! Entenda uma coisa, igreja! Entenda uma coisa! Sabe por que a sua célula não cresceu ainda? Porque você não está andando com pessoas que querem que ela cresça. Você não está andando com pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para que o teu projeto seja vitorioso. Sabe por quê que as coisas ainda não deram certo na tua vida? Porque você está andando com pessoas que não estão nem aí para que a tua vida seja uma vida de sucesso. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que devemos saber escolher com quem andar do nosso lado. Quem
será a minha liderança? Quem serão aqueles que estarão do meu lado? Quem serão aqueles que vão ter a oportunidade de comer comigo? Quem serão aqueles que vão ter a oportunidade de sair comigo? Quem serão aqueles que terão a oportunidade de dividir comigo todo um projeto de vida financeira, espiritual, ministerial ou qualquer outra área da nossa vida? Se você escolhe as pessoas erradas, já era. Meu Deus do céu. Eu tenho que ter pessoas comigo que me edificam, pessoas que vão somar com o meu projeto, pessoas que querem a minha vitória, pessoas que vão me elevar e não que vão me afundar, me achatar. Porque quando isso acontece, você vive desanimado. Pense nisso. Pessoas que pensam e são, pelo menos, igual a você. Se você encontrar pessoas igual a você, que pensa igual a você, que sonha como você, que quer ser como você, aí já é o primeiro passo, você vai explodir, porque você já sabe que Deus te escolheu e tem um projeto gigante na tua vida. Davi era valente, então valente anda com valente, não anda com derrotado, não anda com frouxo, não anda com medroso. Tem gente que é valente, mas anda com covarde. Não vai conseguir nunca subir na vida, não vai conseguir nunca terminar um projeto. Quem é corajoso anda com corajoso. Joga esse traste de lado que ele está atrasando a tua vida. Quem é determinado anda com pessoas determinadas, porque senão você dá 2 passos com um cara que não é determinado, ele olha para você e fala assim: não está dando certo, vamos parar aqui, não dá, meu irmão, cala a tua boca e continua andando. Então determinado anda com pessoas determinadas. A pessoa que é vencedora só anda com vencedor. Se tu andar com derrotado, você acaba assumindo a identidade daquele derrotado na tua vida. É por isso que tem muita gente que é vencedora, mas anda com derrotado. Aí o derrotado está tão contaminando tanto a tua vida, que é um vencedor, que você acaba assumindo a identidade do derrotado, achando que você não pode, que você não consegue, que você... Gente, olha para quem está do teu lado e fala assim: a partir de hoje, abençoado de Deus, tu vai ser positivo e não vai andar comigo não, mas vai correr para o nosso projeto dar certo em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus, aleluia. Eita glória. Campeão anda com campeão, adorador anda com adorador, ganhador anda com ganhador. Joga esse derrotado de lado, bota ele para chorar longe de você, porque o choro dele vai te trazer tristeza, porque o diabo é nojento, ou peste ruim. O diabo ele é muito forte, ele não é bobo, ele sabe pegar o frouxo, ele sabe pegar o derrotado, ele sabe pegar o camarada que não tem expectativa nenhuma de vida, colocar do teu lado para arrancar os teus sonhos e afundar ele, matar ele. Não permita isso de jeito nenhum, porque senão ele vai afundar a tua vida. Aleluia. Esses caras foram os 3 valentes na vida de Davi. Foram os caras que se destacaram, saíram do normal. Então Davi falou assim: esses 3 eu quero do meu lado. Davi soube escolher as pessoas certas para andar do lado dele, e que essas pessoas andaram com ele desde o início da sua trajetória vitoriosa e levaram ele a ser o maior rei de Israel, porque estavam dentro do mesmo projeto que ele queria que ele tivesse sucesso no seu projeto. Tem gente que de tão negativa que não precisa nem falar nada para você, basta tu olhar para a pessoa negativa que você já desanima, porque tu vê a cara de hiena que ela tem, ou não é? Tem gente que tu olha, tu vê uma cara de hiena, não é?
Está chorando. Não consigo. Olha para a cara do miserável, do cão. Tem gente que deixa o cão entrar na vida dele, o demônio entrar na vida dele, muda, faz ele viver chupando limão. Tu olha para a cara do cidadão, você já sai derrotado só de olhar para a cara dele. Chuta esse infeliz da tua vida, em nome de Jesus. Isso é diabo puro, ele não precisa nem falar. Ele só chega com palavra negativa, com olhar negativo, com reprovação de tudo. No dicionário de pessoas negativas, só tem esse tipo de palavra assim, ó. Tá difícil. Tá complicado. Não dá. Eu não consigo. Tô desanimado. Olha, eu tô tão desanimado, eu vou parar. Eu não sei, eu não tenho. Não vai dar certo. Misericórdia. Essas pessoas são lixo que o diabo colocou no teu quintal, para que a tua casa fique suja como a deles, que não sabe nem quem são de verdade. Mas graças a Deus que aqui nessa igreja, a partir de hoje, se tinha alguém que estava no lixo, vai sair daqui no luxo, algo maravilhoso, transformado, voando mais alto do que qualquer avião, para poder chegar no objetivo que a gente quer. A Bíblia diz que todos que se juntaram a Davi, desde quando ele começou a sua trajetória de vitória, eles tinham cara de quê? Quem lembra? Cara de leão. Meu Deus do céu. Meu Pai. Vem cá rapidinho, pastora Gabriele. Eu vou pedir para ela fazer uma coisa, e depois eu vou falar algo. Ela vai se esforçar para fazer. Ela vai se esforçar, mas deixa ela tentar. Faz cara de hiena triste aí, fala. Faz. Ela não consegue, por isso que eu chamei ela. Sabe, ela não consegue. Olha para cá, isso é importante. Ela não consegue. Se ela conseguisse, eu ia ficar preocupado. Sabe por quê? Porque eu acredito que ela sabe quem ela é em Deus. Então não tem como olhar para ela e ver uma cara de hiena. Não tem como. Não tem como você olhar para a cara de uma pessoa que tem Deus, que sabe quem é, e ver uma cara de tristeza, de hiena. Não consegue. Não consegue. Mas a Bíblia diz que esses que acompanhavam Davi, eles chegaram com cara de hiena. Mas depois, Davi transformou a vida deles com o discipulado. Aplauda Jesus pelo discipulado. Quem não quer mudança de vida não fica em célula nenhuma. Sabe por quê? Porque não aceita um discipulado. E é onde Deus trabalha na tua vida, é no discipulado. Davi muda a vida desse camarada, de todos eles. E aí no final da história, todo mundo olha para eles e eles têm cara de leão. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa para você, minha filha. Você nunca vai olhar para mim, ainda que eu esteja sofrendo, você vai ver uma cara de leão no meu rosto. Pode ter certeza disso. Eu posso estar destruído por dentro, mas tu vai olhar para mim e tu vai dizer, esse cara é bom, sabe por quê? Ele não fica derrotado, ele está de pé. O pau está quebrando para cima dele, ele está de pé. O bicho está pegando para o lado dele. Eu saio dando tapa na cara do diabo para lá, para cá, mas você vai me ver com cara de leão, sabe por quê? Eu sei quem eu sou em Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu aprendi a ter cara de leão. Eu aprendi a ter cara de leão. Então não adianta ficar do meu lado com cara de hiena, porque se tiver com cara de hiena,
ou eu vou mudar a vida de vocês, ou vocês vão sair da minha vida. Sabe por quê? Porque o que está de ruim no mundo não vai vir para a minha vida, não. Não aceite isso para a sua vida, não aceite. No poder do nome e do sangue de Jesus, aleluia. Na sua vida ministerial, já vou encerrar. Escute uma coisa. Na sua vida ministerial, é ainda pior. Sabe por quê? Porque você precisa de uma equipe que sonha o que você mesmo está sonhando. Você precisa de uma equipe que te levanta e faz do jeito que você quer fazer e do jeito que você faz. Eu pedi a Deus esses dias que eu estava fora, eu falei assim: Deus, me dá uma equipe igual a mim ou melhor do que eu. Me dá uma equipe, Senhor, esse ano que seja igual a mim ou melhor do que eu. Sabe por quê? Deus me fez valente, Deus me fez corajoso, Deus me fez vencedor. Eu sei quem eu sou, e eu preciso de pessoas que saibam quem é, porque a hora que eu tiver pessoas desse jeito, igual a mim ou melhor do que eu do meu lado, vocês pode ter certeza que até o final de 2023 nós vamos levantar aqui uma igreja, meu irmão, que vai abalar as estruturas dessa cidade. Com certeza. Existe essa promessa, e eu vou buscar essa promessa em nome de Jesus Cristo. Então eu preciso andar com pessoas que desejam o mesmo que eu. Do contrário, eu não vou conseguir. Mas se eu andar, nós vamos conseguir. Então qual é o seu projeto, igreja, para 2023? Seu projeto. Qual é o seu projeto? Será que você quer realizar, você quer muito realizar esse projeto em 2023 de verdade? Então ande com pessoas que vão somar nesse seu projeto, não que vão sabotar o seu projeto. Terceiro e último, esse texto que nós lemos grande sobre a vida de Davi, em 2 Samuel 23, do versículo 13 ao 23, na verdade, ensina por último uma coisa. Sabe o que? Se destaque dentro do projeto em que você estiver inserido. Nós precisamos entender isso. Precisamos ser destaque dentro de todo o projeto em que nós estamos inseridos. Davi era o rei de Israel. Ele tinha um exército gigante com ele. Ele tinha muito, o exército de Israel no tempo de Davi era muito grande, porque ele foi conquistando e aumentando o seu poder. Então ele tinha um exército grande de verdade. Mas dentro desse grande exército que ele tinha, olha só que interessante, do meio desse exército gigante, a Bíblia diz que ele separou 30 daquele exército todo. Ele separou 30 do meio do exército todo, porque ele viu algo diferente na vida daqueles 30 que não era igual do restante de todo mundo. Você está entendendo? Está entendendo porque que você olha para dentro da tua célula ou para dentro da igreja e você vê uns fazendo uma coisa, outros não fazem nada. Você vê uns conseguindo, outros não querem nem fazer. Sabe por quê? Porque dentro de um exército sempre terão aqueles que vão ser destaque, porque entenderam que precisam ser destaque para alcançar aquilo que tanto deseja na vida. Então tiveram 30 que foram destaques no meio de todo o exército. E se você ler no final do capítulo 23, começa a dizer ali o nome dos 30. Pode pegar a tua Bíblia e ler. 2 Samuel 23, lá no final, logo no versículo 25 em diante, 24 e 25 em diante, você vai ver Davi escrevendo ali, né? Está escrito ali o nome de cada um dos 30
que eram valentes de Davi. Mas olha só que interessante, no meio dos 30, tinham 3, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que poucas pessoas aqui entenderam o que eu te falei. O restante não está nem entendendo nada. No meio de um exército se destacaram 30. No meio dos 30, 3 se destacaram. 3 eram destaques. 3 estavam acima tanto do exército quanto dos 30. Eram os melhores. Eles eram da equipe de valentes de Davi, mas eles eram chamados dos 3 valentes. Eram os 3 valentes de Davi. Gente, escuta uma coisa. Eu já vi aqui, quando a gente senta ali com a liderança para poder organizar a igreja, eu fico vendo todo mundo assim, o nome da minha célula vai ser Judá, o nome da minha célula vai ser Benjamim, o nome da minha célula vai ser José, o nome da minha célula vai ser não sei o quê, o nome da minha célula vai ser vencedor não sei das quantas, o nome da minha célula é sangue não sei o que lá. Eu nunca vi, ninguém prestou atenção na Bíblia. Eu não posso dar nome para a minha célula, porque a minha célula tem que ser, a principal é a célula G12. Eu não posso dar um nome para ela, porque se eu pudesse dar um nome para ela, eu dava um nome, um desses 3 nomes aqui. O primeiro é até feio demais, mas o cara foi o cara. Olha só o nome dele: Josebe Bassebete. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o nome da nossa célula é Josebe Bassebete. Tem gente que vai falar até palavrão, nome de pomada, mas não vai conseguir falar isso. Josebe Bassebete é o nome da minha célula, e eu não quero esse nome não. Quem aqui quer ter uma célula com esse nome? Ninguém. Mas escuta uma coisa, se você entendesse, você queria ter. Sabe por quê? Porque esse aqui era um dos 3 valentes de Davi. E um dos feitos dele foi esse aqui, ó. Ele enfrentou 800 filisteus sozinho, segurando uma espada com as 2 mãos, e ele matou todos os 800 filisteus. Ele lutou tanto esse dia que a mão dele deu cãibra e ficou agarrada na espada assim, ó. Não soltou de jeito nenhum. A mão ficou grudada, agarrada, as 2 mãos na espada, de tanto que ele lutou naquele dia e matou 800 filisteus, 800 inimigos do povo de Deus. Eu não quero ter uma valentia dessa, uma coragem dessa, um heroísmo desse na minha vida. Eu quero. Mas já que você achou feio, eu vou falar o nome do segundo. O nome do segundo é Sama. Já é um nome mais ou menos. Sabe um dos feitos dele, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que um dos feitos dele foi que ele defendeu o campo de suprimentos. Enquanto estava havendo toda a guerra, ninguém queria ficar ali para não ser atingido. Ele ficou e não deixou os inimigos pegarem os alimentos do povo de Deus, não. Aqui ninguém toca, meu irmão, esse campo aqui, eu estou aqui e vou matar quem aparecer. E ele foi, enfrentou os inimigos e defendeu os suprimentos todos do povo de Deus. O último, Eleazar, esse ficou posicionado para tomar os despojos de toda a guerra. Escuta uma coisa, já passou da hora de se levantar, não uma geração. Sabe por quê? Quando a gente fala de levantar uma geração, é muito difícil, porque o mundo, eu confesso, o mundo atrai mais as pessoas do que os projetos de Deus. As pessoas são mais voltadas para o mundo do que para os projetos de Deus. Então o mundo acaba vencendo. E por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, a que leva à salvação, e a larga é aquela de prazeres, é a que todo mundo quer. Então escuta uma coisa, a minha oração não é para levantar uma geração, mas a minha oração é para se levantar
pelo menos 12 homens, corajoso, que honra as calças que veste. Meu Deus do céu, não vai dar tempo, mas tem um texto que Davi fala para Salomão, quando manda ele, elimina fulano, ele fala assim, seja homem e tenha coragem. Olha o que ele fala para o filho dele, seja homem e tenha coragem. Porque se você obedecer a Deus, Ele prometeu que nossa descendência vai reinar enquanto for obediente a tudo que Ele nos deu. Olha o que Ele falou para o filho, seja homem e tenha coragem. Então a única coisa que eu venho pedindo a Deus na minha oração é, Deus, levanta não uma geração, mas levanta 12 homens de verdade. 12 homens de verdade, valente, corajoso, determinado, que queira colocar em prática o projeto de Deus aqui nesse lugar. E levanta 12 mulheres da mesma forma. Porque aí, se isso acontecer, a hora que acontecer, a gente consegue tocar em toda essa geração e mudar a vida de muita gente nessa cidade. Se você acredita nisso, fica de pé, aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor. Se você deseja isso, se você deseja isso, ser homem de verdade. Eu vou falar igual um camarada que nós ouvimos falar esses dias agora e ficamos rindo dentro do carro, eu e meu irmão. O cara falou assim, o pregador falou assim, como é que eu vou respeitar o super-homem se o cara não sabe nem se vestir, ele veste a cueca em cima da calça? Não pode ser meu herói. O cara que não sabe nem se vestir, pô, bota a cueca em cima da calça. Eu vou pegar essa brincadeira e falar, tem muita gente que está vestindo a cueca em cima da calça. Tem muita mulher que está vestindo a calcinha em cima da calça. E por causa disso, não está conseguindo honrar com o chamado e o projeto que Deus tem para a sua vida aqui nesse lugar. Então, se você acredita nisso, e você quer ser esse homem de verdade, essa mulher de verdade que é capaz, que sabe quem você é e sabe o projeto que Deus tem com a tua vida, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente e nós vamos orar pela tua vida e vai descer uma unção de Deus sobre você que vai destruir todo o jugo que o inimigo está colocando na tua vida, vai quebrar e você vai viver o projeto que Deus tem para a sua vida a partir de hoje, no poder do nome e do sangue de Jesus. Saia do seu lugar, aqueles que têm essa certeza, enquanto nós vamos adorando aqui, para a glória do Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que acende a luz, continua a adoração. A senhora quer estar aqui, não queria? Quer? Então a senhora pode vir para cá. Levanta. Levanta com ela lá, traz ela em nome de Jesus. Traz ela aqui. Continua a adoração. Continua a adoração. Eu ouvi um testemunho do meu filho falando comigo. Ele falou, pai, às vezes eu levantava na igreja e ia lá na frente. Ele falou comigo agora em Brasília. Ele falou, pai, às vezes eu levantava lá na igreja, eu ia lá na frente no final. Sabe por quê? Porque eu via todo mundo fazendo isso, eu queria fazer só porque estava todo mundo fazendo. Mas hoje eu entendi que eu preciso ir porque eu tenho vontade de ir. Eu preciso ir porque eu acredito, porque eu sei que Deus está me chamando e tem um projeto na minha vida. Chega de ser papagaio.
Chega de ser papagaio. Os meus medos fugirão. Chega de ser comediante, imitador de pessoas. E passa a ser você. Você mesmo. Porque você sabe quem você é. Porque você sabe quem você é. Fecha os seus olhos e se entrega a Deus agora. E pede para Deus colocar de verdade essa unção na tua vida, para mudar a sua história no poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Eu vou pedir a pastora, os pastores aqui, a liderança vai ali, vai na vida dessa mulher e começa a tocar nela. Começa a tocar nela, ora pela vida dela. Vai lá, pastor Márcio, pastora Gleiciane, pastora Gabriele. Meu prazer é viver em teu amor. E você esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do seu lado agora. E começa a adorar Ele. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero. Jesus, abra ti meu coração. Eu preciso. Os meus medos fugirão. Eu preciso. Espírito Santo de Deus. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Jesus, começa a operar milagre aqui nesse lugar. Começa a derramar a tua unção do trono da tua graça, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Toca na coluna, toca nas pernas, meu Pai, dessa mulher em nome de Jesus Cristo. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Eu aplico o sangue que brotou das costas do Senhor Jesus Cristo na vertebral dela, nas pernas dela, para que ela seja fortalecida e que ela fique de pé no poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Senhor, realiza o seu milagre, realiza o seu milagre, manifesta o seu milagre, Pai, em nome de Jesus. Acredita, creia que Deus te tocou, creia que Deus te tocou. É teu, o meu coração é só teu, faz em mim o creia que Deus te tocou, creia. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu dou uma ordem agora, debaixo do manto sacerdotal, com o poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Não somos nós que fazemos, mas é o teu Espírito, Deus, quem faz e é exaltado. Mas eu dou uma ordem agora a todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade, seja por espírito de enfermidade, ou seja por enfermidade fisiológica, eu dou uma ordem agora, debaixo do poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, saia do corpo dessas pessoas agora. É uma ordem no poder do nome e do sangue de Jesus. Sai! Abre os meus ouvidos, e que venha um bálsamo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos.
Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, Deixa-me mas eu estou sentir sentindo uma o teu presença forte de toque. Deus. Eu estou sentindo que o Espírito de Deus, Ele está agindo nesse lugar. Abre os meus ouvidos, Sopra nesse abre os lugar. meus sentidos. Sopra nesse lugar. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus Sopra nesse sentidos lugar. para Espírito ti. de cura. Espírito de Deus que cura, que liberta, que restaura. Toca, 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 Abre os toca, meus ouvidos, Senhor. abre os meus sentidos para ti. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos, Senhor. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Toca, Abre os toca, meus toca, ouvidos, toca, abre os toca, meus toca, toca, Senhor. sentidos. Toca, Senhor. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Abra ti meu coração. Quem crê que Deus tocou em você agora? Quem crê que Deus tocou na sua vida essa noite? Há um doce Espírito aqui nesse lugar. Há um doce Espírito aqui nesse lugar. Oh Senhor, obrigado pela tua presença, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Pode fazer, Senhor, essa casa é sua. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Flui, flui, flui nesse lugar. Flua nesse lugar. Flua, 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 flua nesse lugar, Espírito Santo de Deus. O teu toque é tudo que eu quero. Oh! 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 Flui, 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 flui Espírito, flui Espírito de Deus, flui Espírito de Deus. Eu abro o coração a ti, oh. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder, Senhor, vem. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração. Coloca a mão no seu coração para a gente encerrar. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Deus vai colocar pessoas do seu lado. E pode esperar que o seu milagre vai chegar. Ele já chegou. Ele só falta agora manifestar para fora. Porque ele já aconteceu. Já aconteceu. Saiba quem você é. Ande com pessoas que te edificam. E se destaque em todos os projetos de Deus na tua vida.
e se prepara para viver o início de um novo tempo. É tempo de renascer, é tempo de renascer, é tempo de viver milagre, é tempo de viver milagre, é tempo de viver milagre, 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 milagre. Não aceite nada diferente disso. Não aceite nada diferente disso. É tempo de viver milagre. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os Tempo meus de ouvidos, viver abre os meus milagre. sentidos. Deixa-me sentir o teu toque. Ei, receba o fogo, 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 o fogo de Deus sobre a tua vida agora. Uou! Fogo, 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 fogo de Deus, fogo de Deus. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor. Quem recebeu a tua vitória hoje? Quem recebeu do Espírito sobre a tua vida hoje? Aplauda bem forte a Jesus. E dá um abraço apertado, bem apertado na pessoa que está do seu lado. Dá um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Dá um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Abençoa o Senhor toda a caminhada da tua vida.
Há um espírito doce que está nesse lugar. Há um espírito doce. Há um espírito doce sobre esse lugar. É tempo de renascer. É tempo de renascer. É tempo de renascer. É tempo de construir uma vida de sucesso com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para Jesus? Ou se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, quer entregar sua vida hoje a Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? E se você estava afastado, quer retornar hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu vou orar pela tua vida e nós vamos encerrar o culto. Tem alguma alma para Jesus aí hoje? Se tiver, pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo. Você precisa dar o seu passo. E Deus é que vai fazer o restante. Eu não posso insistir, já passei do horário. Se não tem ninguém, a palavra foi semeada. Um dia dará fruto. Estenda suas mãos. Apenas aqui alguns anúncios. Tem anúncios hoje? Tem anúncio, encontro com Deus do dia 10 ao dia 12 de março. Se você ainda não foi, você deve ir e você deve levar uma pessoa. Escuta uma coisa. Começa a mudar a tua vida hoje. Não aceite mais passar 500 encontros e você não leva ninguém para o encontro. Faz a sua parte com Deus. Trabalha para que a vida de alguém seja mudada, levando essa pessoa para o encontro. Não aceita mais essa derrota na tua vida. Não faça isso. Então não vamos perder o encontro não, do dia 10 a 12 de março. Mais alguma coisa? Pode passar. Quarta-feira, recebendo os tesouros escondidos em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira às 8 horas, aí às 20 horas da noite, nós estaremos aqui. E agora eu vou dar um anúncio. Quarta-feira eu não quero ver, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não quero ver esse painel de LED com aquilo ali apagado do jeito que, não aceito isso, eu não aceito isso, já estou falando, quarta-feira eu não quero esse painel de LED do jeito que está, conserta, amém? Os responsáveis, eu já estou dando aqui uma ordem para você, eu quero ver isso funcionando, isso custa R$340 mil para estar desse jeito. Eu quero funcionando perfeitamente na quarta-feira, em nome de Jesus. Pode passar. O próximo e o culto de domingo às 18h30, o culto da família. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente